Ninguém é como o nosso Deus. E por causa disso nós cremos que grandes coisas estão por vir. E grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Porque nós temos um Deus como nenhum outro. Um Deus que olha para os seus filhos como um pai que Ele é e que tem prazer em satisfazer os desejos do coração dos seus filhos. Eu quero te convidar nessa hora, meu querido, a refletir sobre o versículo de Provérbios, capítulo 20, versículo 3. É um texto pequenininho, mas que tem tanta coisa a nos ensinar. Ele diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Vou repetir: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Provérbios 20, versículo 3. Queridos, nós vivemos num sistema de mundo que nos ensina a não levar desaforo para casa, a não sermos trouxas, mas nós não vivemos pelo sistema do mundo. Nós vivemos com base na palavra de Deus. E a palavra nos traz, por meio da inspiração de Deus, do Espírito, sobre a vida do rei Salomão, que escreveu este provérbio: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Então a gente vê aqui no capítulo 20 de Provérbios que existem vários ensinamentos práticos para nós, a partir desse versículo pequenininho. Aqui a gente aprende sobre sabedoria, sobre domínio próprio, sobre honestidade, sobre comportamento humano e sobre relacionamentos, entre outras coisas. E ele trata de uma maneira muito especial uma pessoa sábia que lida com conflitos, porque nós temos conflitos. Nenhum de nós está isento de conflitos. Nenhum de nós passa pela vida sem enfrentar conflitos. Mas o que nos diferencia como filhos de Deus é a forma como nós passamos por estes conflitos. Então, enquanto o mundo muitas vezes valoriza quem vence a discussão, o texto bíblico nos ensina a viver de forma honrosa. O homem que vive na sabedoria, ele vive de forma honrosa, quando ele evita as contendas. Então, a palavra honroso, ele transmite algumas ideias para nós. Então, quando a gente fala de um homem honroso, e aqui nós estamos falando de homens e mulheres, A pessoa que é honrosa é uma pessoa que vive em dignidade, é uma pessoa que tem maturidade, é uma pessoa que tem respeito, é uma pessoa que tem uma nobreza de caráter. É isso que está dizendo o texto. O homem honroso é o homem que reúne essas características. E a honra, ela não está em provar força através de contendas, de brigas, de discussões, não. Mas é em demonstrar a sabedoria e o domínio próprio, que inclusive é fruto do Espírito. É fruto de um Espírito transformado por causa do novo nascimento em Cristo Jesus. E ao desviar-se de contendas, a gente vai entender que nós não estamos tratando de covardia. Desviar de contendas não quer dizer que a pessoa é covarde, que a pessoa está fugindo de briga. Mas também não está falando que é uma pessoa que é omissa, que ela vê a injustiça e se cala. Não é uma pessoa que vive na passividade, que o mundo pode estar desmoronando e ela não quer nem saber, ela se vê alheia àquilo. E também não quer dizer que é uma pessoa que tem falta de posicionamento. A ideia deste texto, deste versículo, é exatamente a gente se desviar de discussões inúteis.
E a gente sabe que lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escreveu uma carta para Tito, ele diz praticamente a mesma coisa, né? Que não era para ele se envolver, que era para ele evitar as discussões inúteis. Porque tem discussões, queridos, que não nos levam a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Ela nos leva num lugar de mágoas, num lugar de ira, num lugar de rivalidade. E nós não precisamos dessas coisas. O que nós precisamos é viver a paz que o Senhor Jesus deixou para nós. A paz que excede todo entendimento. Então, muitas vezes você vai se desviar de contendas e alguém pode dizer que você que não entende como que você vive em paz, mesmo diante de insultos, de provocações, de ameaças, porque nós aprendemos com o mestre que não se deixava envolver pelas ameaças. Então, nós estamos falando aqui das pessoas sábias. O homem sábio, o homem honroso é aquele que se desvia da contenda. E a pessoa que é sábia, ela sabe quando falar, quando estar em silêncio, quando sair de uma discussão, quando preservar a paz. Porque nós seremos tentados todos os dias a não manifestar o fruto do Espírito. Então, quando a paz, o domínio próprio, eles são parte do fruto do Espírito, vai haver uma sugestão do inimigo das nossas almas para que nós falemos em hora errada, de maneira errada, ou que nós nos calemos na hora errada, ou que a gente não saiba sair de uma situação e provoque uma discussão ainda mais acalorada, que pode acabar em ofensas. Então, nós precisamos ter a sabedoria que vem do alto para lidar no momento em que uma contenda se levanta. E por isso nós precisamos de autocontrole. Porque ao contrário de um homem sábio, uma mulher sábia, honrosa, nós temos o outro lado, que é o homem insensato, a mulher insensata, que é aquele que se mete em rixas, né, que se mete em confusão. E quem são essas pessoas? São as pessoas impulsivas, são as pessoas orgulhosas, são as pessoas que não têm domínio emocional, são as pessoas precipitadas, que fazem tudo no sopetão, não pensam antes de agir e depois da ação concluída, muitas vezes vem o arrependimento, vem o remorso, pensam, poxa, eu podia ter esperado mais, eu podia ter feito diferente. Então, o homem insensato é esse, que não para pensar, para buscar estratégias sábias para agir de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, para agir com mansidão, para agir com domínio próprio, estabelecendo a paz. E o que é se meter em rixas? O que o texto está falando sobre se meter em rixas? São as pessoas que gostam da discussão pela discussão. Elas querem colocar a sua opinião como uma imposição da verdade. Isso é se meter em rixas. São as pessoas que provocam conflitos. São as pessoas que transformam pequenos problemas em grandes guerras. São pessoas que sentem necessidade constante de provar que está certa. São pessoas orgulhosas. Mas nós, como filhos que recebemos do Pai o fruto do Espírito, nós temos essa ferramenta poderosa que é o fruto do Espírito dentro de nós. Nós podemos reverter toda essa situação que se levanta para nos provocar e estabelecer a paz. Porque o insensato, ele alimenta o conflito, mas o sábio, ele procura interromper. Não fica alimentando discussões que não levam a lugar absolutamente nenhum. E quando a gente fala sobre
o domínio próprio como sinal de sabedoria, a gente está falando que há momentos na nossa vida que nós temos controle sobre a nossa língua, nós temos controle sobre a nossa ira, porque muitas vezes a gente dá aquela respirada funda, parece que nós estamos pegando ar para soltar um monte de palavras que vão aliviar o nosso ego, mas que vai machucar o nosso próximo. Então, isso não é autocontrole, isso não é domínio próprio, mas nós, por meio do Espírito, nós podemos controlar a nossa língua, a nossa ira, o orgulho e as nossas reações. Nós não precisamos ser reativos de forma que haja uma ofensa ao nosso próprio, porque isso acaba destruindo um relacionamento, seja ele na família, seja ele no trabalho, seja ele na sociedade, seja ele na igreja. Então a forma como nós reagimos às circunstâncias adversas vai mostrar se nós estamos valorizando o homem sábio ou o homem insensato que habita em nós, porque os dois habitam, mas cabe a nós, pelo Espírito, dar legalidade para um ou outro funcionar. E neste dia, nesta tarde, eu encorajo você a alimentar o teu homem sábio, o teu homem interior com sabedoria, para que você não se meta em rixas, para que você não provoque e nem se mantenha em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Existem vários outros textos que falam isso e eu quero passar alguns para vocês. Por exemplo, Provérbios 15:1, que diz que a resposta branda desvia o furor. O que isso significa? Que muitas vezes alguém vai vir com uma fúria sobre você. E ao invés de você rebater com a mesma fúria ou com uma fúria ainda maior, você rebate como? Você rebate com uma resposta branda. Você quebra as pernas do inimigo quando você dá uma resposta que ele não está esperando. Porque todo insensato age com insensatez, esperando que o outro responda com a mesma insensatez. Mas quando você responde com sabedoria, a discussão se encerra. Aquela contenda termina. Outro texto, Tiago 1,19, diz que todo homem seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para se irar. Isso é o autocontrole. Então nós precisamos estar prontos para ouvir. Vamos ouvir tudo, mas vamos processar tudo que nós ouvimos. E só depois nós vamos falar, e só depois nós vamos reagir com sabedoria e com domínio próprio. Romanos 12:18. Se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. A Bíblia nos chama, queridos, até paz com todos os homens. Não paz com as pessoas que você acha que domina num assunto, com as pessoas que você sabe que não se levantam contra aquilo que você fala, mas se possível, enquanto depender de você, tenha a paz com todas as pessoas. Viver em paz é algo que está colocado no nosso coração, porque foi o próprio Jesus que nos deixou. Ele afirmou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz. Então, mesmo que haja um começo de discussão que você sabe que não vai chegar a um bom lugar, seja você o pacificador. Prefira ser feliz do que ter razão. E quando você vê outras pessoas no mesmo embate, seja você também. Vá com uma resposta branda a estes dois que estão duelando com palavras. E seja você o pacificador. E aí, queridos, dessa forma, nós vamos encontrar um lugar
de paz nos nossos relacionamentos, isso vai produzir vida, isso vai valer a pena. Você não precisa vencer uma discussão, você precisa viver em paz. Na sua família, isso vai evitar brigas de família. Aquele almoço de domingo que acaba triste quando as pessoas vão embora dizendo não devia ter vindo. Não, os nossos almoços de domingo, os nossos almoços em família tem que terminar com que pena que acabou. Não vejo a hora de nos reunirmos de novo, porque são assuntos saudáveis, são conversas que edificam, são conversas que alimentam a nossa sabedoria, porque nós aprendemos uns com os outros. E nas redes sociais também. Nós vivemos num tempo onde tudo que a gente lê pode ser ofensivo para a gente, ou pode ser exatamente aquilo que a gente pensa, e muitas vezes os nossos dedinhos não resistem à vontade de ir lá fazer um comentário, fazer uma afronta. A gente quer colocar a nossa opinião, parece que ninguém nunca está certo com aquilo que está sendo colocado, parece que a nossa opinião é sempre maior ou melhor. Deixa disso, leia e passe, faça valer a sua opinião para você e use sabedoria quando você tiver uma opinião que você sabe pelo Espírito que está alinhada com a opinião do Senhor. No momento certo, o Senhor vai mover meios para que você fale sobre isso e edifique a vida das pessoas. E enfim, queridos, a nossa vida espiritual. Quando a nossa vida espiritual está pautada na paz, na mansidão e no domínio próprio, nós chegamos no nível que o Senhor deseja, que é manifestando o fruto do Espírito. É você manifestando que o seu espírito de fato já foi recriado e agora você representa, você transparece, você mostra ao mundo que Jesus habita em você, que o Espírito Santo é quem te guia e o que você fala está de acordo com a palavra de Deus. E nunca nos esqueçamos que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de pacificação, de autocontrole, de mansidão. Jesus sendo afrontado, Jesus sendo atacado, Jesus sendo confrontado, ele nunca perdeu o controle. Ele sempre teve o controle em suas mãos e por causa disso, ele foi levado à cruz da forma como a profecia dizia, calado, mudo, como uma ovelha, e o sacrifício perfeito alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e hoje nós somos salvos e libertos por causa deste controle que Jesus tinha sobre toda a situação. Ele podia ter se negado, mas ele não se negou. Ele disse que a vida dele estava ali para ser dada em favor das nossas vidas. Então, meus queridos, eu quero declarar nesta tarde que você viva em paz, que você busque a sabedoria que vem do alto. O Senhor mesmo diz, quem tem falta de sabedoria, peça, porque Ele dá liberalmente. Então tenha sabedoria para você conduzir todas as coisas na sua vida e viver em paz com os seus irmãos. Quero abençoar a sua vida nessa tarde, quero declarar que o Espírito do Senhor, por meio da sua paz, está governando o seu coração nessa tarde e que você vai viver um dia diferente por causa desta palavra que certamente entrou no seu coração. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Em nome de Jesus.